Muito boa noite. Boa noite a todos que estão chegando aqui. Boa noite, estamos aqui se preparando para iniciar a nossa live das 7 horas às 19 horas do Lar Espírita Casa do Samaritano. É com grande satisfação que estamos aqui mais uma vez para tratar de temas. Boa noite, Ana Isabel. Para tratar de temas do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Boa noite, senhora Estevam. E temas esses que diariamente vêm sendo abordados e que nos ajudam na compreensão da doutrina espírita, nos ajudam na compreensão do momento em que estamos vivendo, atravessando, né? Porque muitas dessas falas estão relacionadas a isso, mas que, de um modo geral, a proposta é que esses conhecimentos, essas ideias sejam aproveitadas para a vida como um todo, né? A doutrina espírita nos traz conselhos, ensinamentos, nos revela verdades, nos demonstra a existência de leis que nos aproveitam por toda a vida, por todos os momentos, todos os instantes da vida. Então, assim que hoje nós temos um tema, né, da minha parte um pouco diferente do que eu costumo falar, mas cujo título é Tudo está em Tudo, né? E esse tema para nós, né, é algo que a princípio não diz exatamente do que se trata, mas ele aparece numa questão do Livro dos Espíritos, a questão de número 33, que foi feita por Kardec da seguinte forma: a mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E a resposta foi a seguinte: sim, e isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo, né? Então nossa proposta é falar que existe um elemento primordial, né? Como nos diz o Livro dos Espíritos, que nos mostra a existência da matéria, a existência das coisas, né? A partir desse elemento, e cuja constituição de tudo se origina da mesma coisa, né? Se origina do mesmo ponto, tem o mesmo elemento a constituir tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós, no nosso mundo físico, no nosso mundo material, tudo aquilo que nós estamos vendo, tocando, percebendo, né? E a gente vive esse mundo material e tem a matéria, né, a nos ajudar nesse mundo, mas a gente precisa lembrar também que somos espíritos imateriais. Então há uma associação entre espírito e matéria, né, que para nós é essencial ainda, né, no momento em que nós estamos vivendo, porque nós dependemos da matéria no nosso estado evolutivo, ou seja, no momento da evolução em que nós nos encontramos, nós precisamos da matéria, nós precisamos reencarnar, nós precisamos assim passar sucessivas vezes por corpos físicos, né, até que um dia a gente não precise mais destas reencarnações e, ainda que precisemos de corpos físicos, né, a gente vai passando para outros níveis em que a matéria vai, para nós, sendo mais sutil, né? Isso faz parte do progresso, isso faz parte da evolução espiritual. E para entender tudo isso, né, para compreender se a gente está tratando aqui de evolução e se estamos dizendo aqui que há essa necessidade de passar por tudo isso, a gente precisa pensar lá atrás, lá bem no início, né? Ou seja, na própria criação do universo, né? Na origem da nossa existência, na origem do mundo que nós conhecemos, né?
e como tudo isso se formou, né? Esse é um dos grandes mistérios para nós, né? A nossa inteligência ainda não alcança isso de uma forma muito precisa, seja porque a origem é muito remota, né? A ponto de nós não conseguirmos exatamente precisar quando foi essa origem, seja também porque é algo muito complexo, né? Para compreendermos a formação de tudo, né? Ou seja, esse tudo, né, que nós procuramos falar um pouco aqui hoje, né, é muito difícil para nós, é muito, eu diria assim, até distante da nossa compreensão atual. Então essa busca por explicações sempre aconteceu, né? A gente, acho que na história humana mais recente, nós sempre estivemos curiosos, né, a respeito de como tudo surgiu, a respeito de como o universo, né, se formou, e isso sempre esteve presente, né, nas religiões, né? Isso sempre esteve presente nas mais diversas religiões pelo mundo inteiro, né? Todas procuraram de algum modo tratar disso. E a gente parte agora, né, para os trechos, né, dos livros que vão nos explicar um pouco sobre isso, né? Na doutrina espírita a gente tem um livro chamado A Gênese, né? Esse é um dos livros da codificação, né, no qual Allan Kardec, sempre com o auxílio dos espíritos, procurou dar uma série de explicações sobre o surgimento do universo, o surgimento da matéria, dos mundos, dos planetas, né, dos organismos vivos, etc., né? É claro que a gente não vai assim adentrar em tudo isso, mas tem uma passagem, né, a respeito dessa necessidade de conhecimento, a respeito dessa busca que nós empreendemos para conhecer sobre muitas coisas, né, que diz o seguinte: a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da sua religião. Por isso, os seus primeiros livros foram livros religiosos. E como todas as religiões se prendem ao princípio das coisas, que são também o da humanidade, deram sobre a formação e disposição do universo explicações em relação com o seu estado dos conhecimentos da época e dos seus fundadores. Disso resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, como foram, durante muito tempo, o único código das leis civis. Então vejam, as explicações em relação com o estado dos conhecimentos da época e dos seus fundadores, né? Nas mais diversas épocas, né, surgiram tentativas de dar essas explicações. E é importante reconhecer que o conhecimento religioso, né, esses livros religiosos foram importantes para nós. Eles trouxeram informações que normalmente eram originadas não exatamente da imaginação, mas muitas delas originadas da própria mediunidade, através do intercâmbio com espíritos que procuravam, ao longo das eras, sempre procuraram nos auxiliar, nos informar, nos intuir, né, sobre tudo aquilo que precisamos saber, e sempre correspondente às nossas necessidades e correspondente a cada época em que estamos vivendo, né? Então, se esses livros mais antigos, né, trouxeram noções que o que hoje para nós são noções inexatas ou imprecisas, né, porque naquela época, ou na época em que eles foram assim divulgados, editados, né, seja pelas tradições escritas, seja pelas tradições orais, se esse conhecimento antigo assim se processou, é porque estavam adequados ao momento em que vivia a humanidade, né? Ainda que, portanto, não fosse o mais correto ou mais preciso, né, ou pelo menos aproximadamente aquilo que correspondia à realidade, né, era o adequado naquele instante, naquele momento, né? Então, conforme o nível de entendimento, né, se tinha informações. Hoje a gente pode dizer, por exemplo, que é difícil supor ou acreditar que o mundo tenha sido formado em 7 dias, né? É difícil acreditar que o homem tenha sido criado, né, do barro, e a partir da sua costela Deus tenha criado a mulher. Por quê? Porque
temos a ciência para dizer que não foi bem assim. Temos as evidências arqueológicas para mostrar, né, que inclusive o tempo de existência da Terra, o tempo geológico de existência da Terra é muito maior do que o que se coloca dentro desses livros religiosos, né? Então é preciso entender que esses conhecimentos nos chegam muitas vezes através de alegorias, né? Ou seja, não devemos interpretá-los ou compreendê-los ao pé da letra. Nós devemos entender, sim, que a forma como nos foram passados, né, era a forma necessária para que a gente pudesse, naquele instante, né, ter algum tipo de compreensão, né? Hoje a ciência dispõe de muitos métodos de observação, né, de muitas técnicas, de muitos meios para comprovar se tais informações são ou não verdadeiras, né? A gente consegue enviar telescópios para o espaço, né? Coisa inimaginável 100 anos atrás. Conseguimos fazer análises de DNA, né? Identificando muitas vezes espécies pelo seu DNA, ainda que sejam fossilizadas em muitos casos, né? Por falar em fósseis, a gente consegue fazer a estimativa de quanto tempo esse fóssil existiu, há quanto tempo ele existiu, através de técnicas como a datação pelo carbono 14, que é uma técnica que sempre a gente ouve falar na imprensa. Então existem sim muitos meios para que a gente realmente consiga saber como aconteceu a evolução, como as coisas se desenvolveram, e perceber que as informações que existiam nos livros religiosos, né, não são exatamente as informações que a ciência hoje comprova que refletem a verdade sobre a criação, né, sobre a gênese do nosso mundo, do nosso universo, tá? E continuando sobre o que Allan Kardec diz, né, há uma passagem na Gênesis que ele diz assim: uma vez que é impossível conceber a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência, pode-se dizer com toda a verdade que a ciência está chamada a constituir a verdadeira Gênese, segundo as leis da natureza. E essa é uma passagem, de certo modo, assim, interessante, porque quando se fala em religião, muitas vezes afasta-se a ideia de ciência, né? As religiões e a ciência normalmente não se comunicam, não conversam, né? Talvez porque durante séculos e séculos, né, durante muito tempo, né, os dogmas religiosos fizeram com que o conhecimento científico fosse rejeitado, né, até que houvesse uma espécie assim de libertação, de independência da ciência, né, que fizeram com que os homens de sabedoria, os curiosos, investigadores, pesquisadores, né, realmente aprendessem muito sobre o mundo, né, e assim começaram a ser ouvidos. Isso não há muito tempo, né? Não faz tanto tempo assim que isso aconteceu. Bom, então a doutrina espírita aceita o que diz a ciência, e mais ainda do que isso, né? Allan Kardec diz que a ciência está chamada a constituir a verdadeira Gênese. Em outras palavras, né? Quem vai dizer para nós como aconteceu a Gênese do nosso universo vai ser a ciência, né? Não é exatamente a religião quem vai dizer. A religião dá dicas, né? Ela nos indica os caminhos, e a ciência vai lá depois para comprovar com os meios disponíveis, obviamente, no momento em que nós estivermos vivendo, né? Então, com isso, né, as descobertas da ciência terminam sendo uma forma de confirmar as leis divinas, né? A gente tem um mecanismo, a gente tem, na verdade, a mediunidade como um mecanismo de interação, de intercâmbio com o mundo espiritual, né? Mas a ciência precisa mais do que isso, né? Ela precisa de uma comprovação mais objetiva, mais material, né? Através de métodos e critérios rígidos, rigorosos, portanto, para que possam realmente dizer se alguma coisa é como está sendo afirmado ou não, né? Isso é, portanto, diferente da religião, mas não é negado pela doutrina espírita. Acredito que este seja um ponto bastante importante para que a gente compreenda que a doutrina espírita não nega a ciência, né? A gente espera que um dia tudo que foi falado na codificação, tudo que foi trazido como informação, como conhecimento, seja na verdade confirmado
né, pelo conhecimento científico, pelas observações do nosso mundo material, né? Um dia chegaremos a isso, né? Bom, mas a gente não está aqui para falar de ciência, né? Não é a nossa proposta. A ideia foi apenas traçar, né, esse perfil inicial, a fim de que a gente possa compreender que é importante, né, o conhecimento científico, e que o conhecimento religioso também foi importante, mas que precisa de uma confirmação de modo que alcance a nossa inteligência e não apenas fique dentro como um mito, né, algo místico e fora do conhecimento, fora do alcance da nossa compreensão, né? Nada deve estar oculto, nada deve ficar escondido das pessoas, e assim a gente deve entender que deve ser feito. Bom, na verdade, assim, o ponto de coincidência, né, ou o ponto de conjunção desses conhecimentos, e diante do nosso tema, né, da formação básica, ou do ponto básico de formação de tudo, é o que a ciência chama de bóson de Higgs, né, e a doutrina espírita vai chamar de matéria primitiva, né. Isso é o que vai unir todos nós, né, fazendo com que todos nós sejamos feitos da mesma coisa, né. Um chama de um jeito, outro chama de outro, né. Inclusive, o que é conhecido como bóson de Higgs no meio científico, né, esse nome é por conta de um cientista chamado Peter Higgs, que acho que mais ou menos em 1964, alguma coisa assim, um cientista britânico, né, previu a existência dessa partícula, né, que só foi confirmado depois, se eu não estiver enganado, no ano de 2012, por aí, né, num laboratório que fica na Suíça, né, e onde existe o chamado Grande Colisor de Hadrons, né, e lá se descobriu a existência dessa partícula, que no meio comum, na imprensa, né, passou a ser conhecido como uma partícula de Deus, que tem uma história curiosa, inclusive esse nome partícula de Deus, pois, segundo se diz, o cientista que cunhou essa expressão, na verdade não teria sido nem ele que cunhou essa expressão, mas ele ia publicar um livro lá pelo ano de 1993, um cientista chamado Leon Lederman, e ao chegar para o seu editor, ele ia publicar o livro com o nome de A Partícula Maldita, né, que em inglês seria The Golden Particle, né, e que o editor teria dito, não, mas esse nome você não vai vender livro com esse nome, né? E aproveitando a sonoridade do nome, ele sugeriu chamar The God Particle. Então seria a partícula de... A gente conhece como a partícula de Deus, mas seria a partícula Deus, né? Uma tradução mais literal. Então essa é a breve historinha, né, dessa partícula, do bóson de Higgs, e conhecido por nós como a partícula de Deus. Mas que na doutrina espírita, né, o equivalente é o que a gente chama de matéria primitiva, tá? E sobre ela, e agora sim, voltando para a doutrina espírita, né, e sobre ela, né, a gente tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão número 30, que diz o seguinte: Allan Kardec perguntou da seguinte forma: a matéria é formada de um só ou de vários elementos? E a resposta foi: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva, né? Então vejam, se todas as coisas são feitas dessa matéria primitiva, né, e elas assim, a partir dessa matéria primitiva, vão adquirindo suas propriedades, suas características, né, mas enfim, tudo a partir de uma mesma coisa, nós estamos unidos por uma espécie de identidade substancial, né? Todos nós nos identificamos pela nossa própria substância, pela nossa própria composição. Mas lembremos o seguinte, que apesar de nos identificarmos por essa substância, por essa composição, dentro dos nossos corpos anima a matéria, né, um espírito que é imaterial, né? Não podemos esquecer disso, né? Esse é um requisito essencial para que a matéria seja animada, né? A presença de um espírito, a presença de uma força que movimenta essa matéria, né? Que dá
por assim dizer, dar vida a esta matéria, né? Fazendo com que a gente possa interagir, né? E estar, né, numa relação de interconexão com o mundo, né? Como disse mais cedo, nós precisamos da matéria, né, durante a nossa existência, porque nós vamos cumprir uma boa parte das etapas da nossa existência dentro de um corpo físico, né? A gente precisa, portanto, de sucessivas reencarnações em um corpo físico, né, para que a gente possa, assim, cumprir com a nossa tarefa de crescer, de evoluir. A gente passa por todas as sensações mais grosseiras, né? A gente vem desde o elemento mais básico que a gente encontra na natureza, né? Desde de um átomo, né? Passa pelos reinos mineral, vegetal, animal, até chegar no reino hominal, né? Até nos tornarmos humanos, né? Então, a matéria para nós é de essencial importância para tudo isso, para que a gente vá desenvolvendo as sensações, desenvolvendo as emoções, partindo depois para os sentimentos, ou seja, para que a gente vá avançando, né, dentro dessa caminhada evolutiva, né, não apenas como matéria, mas também como espírito que se percebe imortal e com uma caminhada infinita a realizar. Assim a matéria vai, para nós, né, exercendo esse papel, nesse processo ascensional, né? E existe um livro, né, que inclusive é do palestrante de ontem, chamado Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, né, do Sebastião Camargo, onde ele fala justamente isso, do átomo ao anjo. A gente sai do elemento mais primitivo, por assim dizer, né, até o mais evoluído, né, até o ser angelical, que não é um ser perfeito, né, porque a perfeição é um atributo de Deus, mas é aquilo que pode existir de mais avançado em termos de perfectibilidade, né, o mais próximo possível da perfeição, né? Então, numa passagem do livro dele, ele diz o seguinte, né, sobre esse processo ascensional: na unidade suprema, tudo está interligado, obedecendo uma sequência ascendente em um processo de permanente interdependência, desde o mais ínfimo rudimento da substância primordial à mais elevada consciência condutora das macroestruturas. Por analogia, o corpo físico atual se encontra imantado pela energia perispiritual e será inevitavelmente o perispírito de amanhã. O perispírito de hoje, em relação à mente, obedece à mesma dinâmica. Seguindo seu processo ascensional, será por sua vez a mente de amanhã e assim progressivamente. Em outras palavras, é mais ou menos como se ele tivesse descrito rapidamente que nesse processo a gente vai se desmaterializando. Na verdade, a gente vai precisando cada vez menos da matéria, né, nesse processo ascensional. A gente, vamos colocar assim, a gente hoje está aqui usando o corpo físico, a gente está numa realidade, portanto, física bastante densa, mas daqui a pouco a gente já não vai precisar de um corpo físico denso, como daqui a pouco simplesmente é uma maneira de dizer, né? Daqui a muito tempo, na nossa contagem, né? Não é rápido, daqui a muito tempo a gente não vai precisar desse corpo físico que temos hoje, a gente vai utilizar corpos mais sutis, né, até chegar um ponto em que o nosso espírito não vai precisar de mais nenhum tipo de corpo, né, na sua existência, né? Aí sim a gente terá alcançado os estágios mais avançados da nossa evolução. Bom, então a gente, para isso, né, a gente está aqui, né, percorrendo, né, tudo isso. E essa interligação, essa interdependência que nós vivemos, né, é que nos torna parte indissociável do universo, né? A ele estamos ligados, né? Portanto, interconectados com esse universo, né? E essa conexão, essa interligação, ela acontece não de modo físico, né? Porque afinal de contas a gente pode se perceber como um indivíduo, né, separado das coisas com as quais nós convivemos, né? Eu posso identificar o meu corpo separado da cadeira
na qual estou sentado, né, do aparelho que eu estou transmitindo. Então isso gera a nossa identidade física, mas a gente está interligado, né, com tudo no universo, não através da matéria, mas através das nossas vibrações, né, daquilo que nós emanamos, né? Quando a gente fala vibração, a gente está falando do que a gente pensa, porque quando a gente pensa, nós estamos emanando uma frequência vibratória, né? E essa frequência, sendo emanada, ela vai interagir com tudo o mais que existe no universo, desde aquilo que está aqui próximo de nós, desde aquilo que está aqui ao nosso alcance, até tudo que está mais distante, até tudo aquilo que está bem longe da nossa percepção. Não existe limite para as nossas vibrações, não existe limite para a emanação do nosso pensamento, né? E do mesmo modo que a gente está emanando vibrações, de que a gente está pensando e, portanto, emanando essas ondas, a gente também está recebendo, né? Existe uma reciprocidade, por assim dizer, nessas vibrações, nesses pensamentos. Então, como se diz comumente, é uma via de mão dupla, né? Essa interação acontece, né, de forma que nós influenciamos e somos influenciados, né? Então, neste todo ao qual pertencemos, né, nós interagimos através das nossas vibrações, né? Então, tudo está vibrando, tudo produz emanações, né? E nós fazemos parte, né, de tudo isso, né, com a nossa cota de responsabilidade também, né? Então, eu estava falando da ciência agora há pouco, né? Lembrei aqui que na física quântica fala-se sobre o entrelaçamento ou o emaranhamento, né, quântico, né, que é alguma coisa que vai estar correlacionado a isso que eu estou falando. Então há essa interligação que não é propriamente material, né? Ela faz parte de um universo que não está visível aos nossos olhos, mas que, né, faz parte da nossa existência. E vejo, colocando ainda a doutrina espírita como a fonte dessas nossas informações, diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: Allan Kardec afirma assim, que o Espiritismo mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Então essa nossa inter-relação, essa nossa conexão através dessas vibrações, né, elas existem não apenas com o outro, mas, veja só, elas existem em relação a nós mesmos. Então nós, pelas sucessivas reencarnações, pelas diversas personalidades que nós já apresentamos aqui na Terra, nós estamos interligados nas nossas próprias existências. Nas nossas relações, nas nossas emanações, nós nos ligamos a todos os outros seres que existem no nosso mundo, no nosso planeta, vamos colocar nesses termos. E mais ainda, né, o Evangelho ainda fala, os seres de todos os mundos, ou seja, a nossa interligação, ela vai muito além de nós próprios, dos outros do mundo em que nós estamos vivendo nesse planeta, né, e alcança a todo o universo. Portanto, é uma teia universal, né, que faz com que todos nós estejamos ligados e conectados, né, e nos influenciando reciprocamente. E aí é onde eu quero chegar com isso, né? Nós, dentro de tudo isso, temos uma responsabilidade muito grande por tudo que estamos emanando, ou seja, por tudo que pensamos, por tudo que vibramos, né? E isso começa no nosso pensamento, mas também passa pelas nossas palavras e pelos nossos atos, pelo nosso comportamento, né? Isso é importante, isso é essencial para compreendermos a nossa participação no mundo, né? Essa responsabilidade que nós temos. Então somos todos nós corresponsáveis por tudo que acontece, né? Fala-se também, e é uma expressão própria, né, que é utilizada mais em
no meio espiritualista, né? Fala-se da chamada psicosfera, né? Então, todos nós que vibramos de alguma forma, temos uma psicosfera. E nessa psicosfera, alguns médios têm a faculdade, a capacidade de ver, né? Vão estar formas de pensamento, elas vão ser construções da nossa mente, perceptíveis, né, no mundo extrafísico e perceptíveis também por aqueles que são dotados da faculdade mediúnica. De tão importante e séria que são as nossas vibrações, né? Então, aquilo que nós pensamos é como se ganhasse vida, né? Então, nós temos na nossa psicosfera tudo aquilo que nós emanamos do nosso pensamento, né? E essa psicosfera não é apenas pessoal, ela também é a psicosfera de uma família, de uma comunidade, de uma cidade e, num nível mais amplo, por exemplo, a psicosfera do nosso planeta, né? Então, se estamos hoje passando por uma situação em que predomina o medo e o pessimismo, se é que isso predomina, né? Estou supondo, né? A psicosfera do nosso planeta ela está muito negativa, né? Vou utilizar esse termo. Então, mudar essa psicosfera é algo que depende de nós, né? Transformar isso em uma psicosfera positiva, né? Onde as formas de pensamento e as emanações sejam emanações salutares, depende de nós, de cada um de nós. Por isso esta corresponsabilidade, por isso essa interligação e essa interconexão, né, que nós estamos tratando aqui, do tudo está em tudo, né? Nós fazemos parte do todo, nós influenciamos o todo e somos influenciados pelo todo. Não há por que esperar que o outro, né, mude a sua vida, mude a forma de pensar, né, para que as coisas comecem de algum modo, né, a se modificar e a gente sinta essa mudança. Como somos todos responsáveis, temos todos nós que fazer, temos que fazer a nossa parte, né? Essa é a grande responsabilidade. Isso é o que nós não conseguimos ainda compreender, né? É aquilo que falta de compreensão, claro, não para todos, mas para muitos, né? É o que falta de compreensão para que a gente consiga dar uma contribuição positiva para o mundo que vivemos, né? Que consequentemente retorna para nós. Se a nossa contribuição é positiva, né, aquilo que a gente dá, a gente recebe da mesma forma, porque se eu disse aqui antes, a gente está vibrando, né, a gente está pensando, a gente está emanando, né? Quando a gente vibra numa frequência, aquilo que a gente emite dentro da frequência que estamos vibrando vai ser o mesmo que nós vamos receber. Se estamos vibrando paz, se estamos vibrando harmonia, união, saúde, né, é isso que tendemos a receber, né? É mais ou menos, e aí voltam aqui os paralelos, né? É mais ou menos como você sintonizar um equipamento eletrônico, né, e que utiliza a radiofrequência para emitir e receber ondas, né? Vamos para um exemplo simples, uma estação de rádio, né, você recebe a informação conforme a frequência que você sintoniza, né? Então, o tipo de informação que você está recebendo depende da frequência na qual você está sintonizado, né? Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo dessa troca, né? Dessa interação, dessa interligação que nós vivemos. E, sendo assim, né? O que é mais sábio? O que é mais prudente, né? O que seria melhor para nós, né? Nos ajudarmos, ajudar um ao outro, já que nós estamos interligados, né? É por isso que é importante compreendermos que a fraternidade é aquilo que nos vai fazer crescer e sermos mais felizes, né? Acabarmos com as nossas dores. E a esse propósito, né, a gente tem aqui uma passagem de Leon Denis, no livro chamado O Grande Enigma, né? Deus e o Universo. Ele diz assim: saídas de Deus, todas as almas são irmãs. Todos os filhos da raça humana estão unidos através de laços estreitos de fraternidade e solidariedade. Assim, os progressos de nós são sentidos por todos, assim como o rebaixamento de um único
afeta o conjunto. Então vejam, a fraternidade, a solidariedade, né, é importante porque nós estamos sendo constantemente afetados uns pelos outros. Se um progride, né, isso vai afetar os outros, mas também se um cai ou se é rebaixado nessa linguagem aqui, isso também afeta os outros. É preciso darmos as mãos para que juntos possamos crescer, podemos evoluir, possamos assim mudar o nosso estado de coisas em que vivemos hoje, né? Quando a gente pede ajuda, por exemplo, a gente pede ajuda para quem está mais adiantado que nós, né? Para quem tem algo mais a nos dar, né? Infelizmente a gente conta com o auxílio dos bons espíritos, né? Que estão sempre nos auxiliando, nos socorrendo, né? Nos trazendo intuições, nos trazendo inspirações e revelações também, né? Por quê? Porque esses que já estão mais adiantados já compreenderam isso, que nós estamos aqui ainda tentando entender, tentando colocar em prática, né? Esse intercâmbio entre o mundo material e espiritual é contínuo, é constante, sempre existiu e sempre vai existir. E o mesmo Leon Denis diz que o nosso progresso está na vida coletiva, né? No mesmo livro ele fala assim: nenhuma alma pode se perder. Se todas sofreram, todas serão salvas. No meio de suas provações dolorosas, a piedade e a afeição de suas irmãs as abraçam e as arrastam para Deus, né? Então é muito importante a compreensão disso, né? Essa piedade, essa abnegação, eu diria, né? Abnegação e altruísmo como virtudes que devem ser cultivadas por todos nós, né? Porque através da abnegação e do altruísmo, né, a gente consegue praticar aquilo que a doutrina espírita nos ensina, que é o esquecimento de si mesmo. A gente consegue olhar por outro, né, a gente consegue sentir empatia, né, e através disso a gente vai ao auxílio daquele que está precisando, né? Então, auxiliar quem precisa significa dizer que você tem algo a dar, né, que você tem algo a contribuir. E a gente pede auxílio para quem tem algo a mais do que nós, né? E essas virtudes, né, a abnegação, o altruísmo, né, fazem com que o auxílio venha de quem não exige nada em troca. É aquele que ajuda porque ajudar é o correto. Aquele que auxilia porque auxiliando o outro está também se auxiliando, né? A gente está tentando firmar essa compreensão, esse entendimento, né, de interconexão. Então, daí a importância, né? Se eu estou ajudando o outro, eu estou me ajudando. Se eu estou, de algum modo, né, abnegado, né, altruísta, é porque eu estou preocupado com aquilo que vai dizer respeito à coletividade. Eu não estou me colocando em primeiro lugar. Importante a gente mencionar o seguinte: quando se fala em esquecimento de si mesmo, né, isso não é algo que deva ser levado ao extremo de você abandonar os cuidados consigo mesmo, tá? É só uma observação, porque às vezes a pessoa pode ouvir a ideia e pensar, então agora eu vou começar a me preocupar com o outro, vou me dedicar somente ao outro, porque esse é que é o caminho, né, que eu devo seguir na minha vida. E aí a pessoa passa a esquecer de si mesma, de cuidar da sua própria saúde, de cuidar da sua própria subsistência, da sua manutenção, das coisas do seu lar, da sua vida em família. Mas não é isso, né? A gente precisa dar atenção a todos os campos da nossa vida, né? Então é preciso realmente, quando a gente assimila uma ideia dessa, é preciso realmente assimilar, mas com uma certa parcimônia, um certo cuidado, uma certa precaução, para que a gente não entenda errado e distorça a ideia, né, e termine fazendo algo que não deveria fazer. Então é mais ou menos dessa forma, né? A gente tem a noção do que deve ser feito, a gente tem a lição, a gente tem
a instrução, a gente tem o caminho a ser seguido, né? O Evangelho para nós é um excelente caminho, é um excelente guia para tudo isso, né? E a gente precisa, portanto, de forma inteligente, de forma bastante prudente, né? Aprender todas essas lições e colocá-las em prática em nossas vidas. E é assim, nós somos, portanto, elos de uma corrente universal. Todos nós, todas as criaturas fazem parte dessa corrente, todas as criaturas estão interligadas, então tudo que uma fizer, a outra vai sentir, né? Tudo que nós projetamos para o outro, né, nós também vamos receber, né? Essa interligação, esse tudo está em tudo, diz respeito à nossa conexão com o mundo, com o universo. É essa compreensão da realidade que precisamos ter, né? É alcançar essa dimensão infinita da existência, extrapolando o corpo que nós estamos habitando apenas temporariamente, extrapolando o espaço que nos circunscreve, indo além do tempo, o próprio tempo que muitas vezes limita a nossa percepção, né? Nós muitas vezes não conseguimos projetar o que será do futuro, né? A gente consegue realmente olhar para o passado e compreender e aprender com o passado, mas ver o que vai ser mais adiante a gente tem uma certa dificuldade, né? Principalmente temos dificuldade em saber o que é ser feliz, o que é viver em um mundo feliz, o que é ser um espírito evoluído. Afinal, temos uma vaga noção disso pelo que nos é dito, né? A gente sabe o que é ser infeliz, a gente sabe o que é dor, nós sabemos o que é o sofrimento, mas a verdadeira felicidade ainda não sabemos, nem sequer experimentamos, né? Sendo, portanto, difícil para nós. É assim algo que torna um pouco mais difícil a caminhada, né? Já que se eu estou sendo chamado para ir a algum lugar que eu nem sequer faço ideia de como é que seja esse lugar, eu posso criar alguma resistência e dizer, bom, para que eu vou me esforçar para chegar lá se eu não sei o que está lá? Aqui está bom, aqui está me satisfazendo por enquanto. Então essa pode ser uma ideia, né, que exista em muitos de nós e que nos impeça de progredir. Achar que a gente vive uma vida satisfatória, principalmente quando a gente está envolvido na vida material de tal ponto, né, de tal forma que o conforto, né, os prazeres que o corpo proporciona, que a alimentação proporciona, né, fazem com que a pessoa imagine que isso é realmente aquilo que precisa para ser feliz. Então a gente não tem ideia, né, do que é uma vida em um outro mundo, em um outro plano, né, que nos coloque em um patamar mais alto, mais elevado, né, nessa caminhada evolutiva. É por isso que precisamos confiar que esses bons espíritos que estão aí mandando essas mensagens, nos conclamando, né, a paz, a harmonia, né, e principalmente desde a doutrina, do surgimento da doutrina espírita, da codificação, com tudo que nos foi ensinado, né, é preciso confiar que isso vai nos levar a um lugar melhor, né. Existem hoje caminhos dos mais diversos que são oferecidos para as pessoas, né. Na internet você encontra de tudo, né, principalmente os religiosos e hoje crescendo cada vez mais aqueles que dizem respeito à vida extraterrena, né, a vida inteligente de fora da Terra. Mas eu diria assim que desses diversos caminhos a gente tem uma boa segurança dentro da doutrina espírita, né? A doutrina espírita nos ajuda muito nessa compreensão. Não há assim não há um proselitismo por parte da doutrina espírita que vá nos forçar a nada, né? Vá tentar nos catequizar. Claro, vamos separar. A doutrina espírita é uma coisa, o espírita é outra, né? Por mais que a gente encontre um espírita que às vezes tenta catequizar alguém, né, com proselitismo religioso, mas isso não significa necessariamente que nos livros você vai encontrar tudo isso, né? Então, a doutrina espírita nos esclarece
ela nos fala a inteligência, nos fala a razão, ela nos mostra os caminhos, ela nos permite extrair o que há de melhor em nós, né? Ela nos permite ter uma compreensão maior, mais ampla da realidade na qual estamos inseridos. Ela nos permite perceber a existência de Deus de uma forma mais verdadeira, eu diria assim, né? Ela nos permite entender que não existem injustiças, né? De que nós não estamos sujeitos a um Deus e que tem uma ira que um dia vai nos castigar, né? Que vamos viver sob um castigo eterno, né? Não, muito pelo contrário. A doutrina espírita nos mostra que fomos criados por um Deus de amor, né? Um Deus que nos criou por amor e que de nós espera apenas que nós tenhamos responsabilidade pelo que fizemos, né? Que possamos aprender com os nossos próprios atos. Às vezes a dor nos visita como professora e não como um castigo, né? Não como um carrasco a nos infligir a dor gratuitamente. Isso que a doutrina espírita nos mostra. Esse é um caminho, né? que optamos, né? Que foi ouvir a doutrina espírita em todos esses pontos, em todos esses aspectos, né? Há muito o que se extrair desse conhecimento que nos foi trazido, né? Há muito o que se desenvolver, porque afinal de contas já passaram mais de 150 anos, né? Desde quando surgiu a codificação, mas claro, muita coisa continua atual, muita coisa ainda não foi comprovada ou confirmada, mas está presente sim na nossa existência, nos fazendo crescer, né? É preciso ter isso em mente, né? Que a doutrina espírita ela é um caminho, um dos caminhos, né? Existem outros, obviamente, né? Não é exclusividade. O espiritismo não traz com exclusividade um único caminho. Existem muitos outros que as pessoas podem seguir, podem optar, mas as leis de Deus são universais. As leis de Deus são únicas para todo mundo, né? São as leis naturais. Quando se fala do amor, é porque a lei do amor vale para todos os mundos, né? Então, não podemos fugir disso. Logo, se nós estamos tratando aqui desse tema, dessa interligação, dessa interconexão, e que é preciso colocar a fraternidade, a solidariedade como motivador dos nossos atos, né? Como inspiração para o nosso agir, né? Isso é resultado da lei do amor. É ela que vai nos fazer crescer realmente, é ela que vai nos fazer chegarmos cada vez mais próximos de Deus, nesse caminho evolutivo que estamos perseguindo, né? Que estamos tentando trilhar, né? A seara do Cristo, né? Jesus que se dispôs a vir aqui, encarnar entre nós, né? Dar o exemplo, nos conclamar a segui-lo, né? Que se colocou como o caminho, a verdade e a vida para nós, e que ainda hoje, muitos de nós ainda estão a negá-lo, né? Jesus que disse para nós, né, que vós sois deuses, né? Porque afinal de contas, se todos nós estamos interligados, criaturas de Deus, todos nós temos alguma coisa de Deus em nossas vidas. Quando se fala, hoje, se fala muito isso, né, que somos co-criadores, né? É perfeitamente compreensível quando a gente tem esse olhar da interligação, né? Somos co-criadores porque somos parte, né, de um universo em que está o tempo inteiro realizando, criando algo, né? Deus nos deu esses atributos. Não somos o próprio Criador, somos suas criaturas, mas temos muitos dos atributos que nos foram conferidos, né, por ocasião da criação. Então vejam, a nossa proposta era essa, né? Tratar dessa interconexão, fazendo com que a gente perceba a nossa responsabilidade diante de tudo o que está à nossa volta, né? A nossa responsabilidade, como já dissemos aqui, conosco mesmos, porque nós estamos, né, nessa caminhada evolutiva, nessas sucessivas reencarnações, e nós temos essa responsabilidade conosco.
A responsabilidade com os outros que nos cercam, né? Seja nos ciclos mais próximos, seja no nosso planeta como um todo. E a responsabilidade perante o próprio universo. Ela é muito mais ampla do que nós podemos inicialmente supor. Então, somos todos responsáveis por tudo o que acontece conosco. Esse é o ponto, talvez seja o ponto principal da reflexão de hoje. Entender isso, né, e se colocar no mundo, né, como alguém, né, ciente desta responsabilidade, vai fazer com que a gente consiga trazer algo de bom para a nossa vida, mas também para a vida de todos os que nos cercam. Vamos pensar muito e refletir muito sobre isso. O mundo hoje está passando por um momento, independente, né, de qualquer problema sanitário, né, está passando por um momento de muito individualismo. As pessoas pensando muito em si mesmas e sem perceber que elas, pensando apenas em si, né, elas estão esquecendo que fazem parte, né, de uma coletividade e que, deixando essa coletividade de lado, elas vão perder o apoio que precisam, né, nos momentos em que precisam daqueles que podem lhes ajudar. Então era isso, né? A nossa conversa de hoje, né, era para tentar colocar esta ideia, né, de forma que não nos esqueçamos realmente de quem somos, de onde estamos, não nos esqueçamos de buscar essa interação, nem tampouco de buscar a Deus, né? Buscar a Deus faz parte da nossa vida. E para encerrar, né, agora uma outra passagem de Leon Denis que eu acho que já disse antes, em outra ocasião. Leon Denis ele tem uma linguagem de certa forma poética, né? Então a gente pode concluir sobre a busca de Deus da seguinte forma, do mesmo livro ainda, né, que eu já havia citado, O Grande Enigma. Ele diz assim: não procures Deus nos templos de pedra e de mármore, ó homem que quer conhecê-lo, mas no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos que percorrem o infinito, nos esplendores da vida que se desabrocha na sua superfície, na visão dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares que tua morada terrestre te oferece. Por toda a parte, à luz do dia ou sob o manto constelado das noites, à beira dos oceanos tumultuosos como na solidão das florestas, se souberes recolher-te, ouvirás as vozes da natureza e os sutis ensinamentos que ela murmura ao ouvido daqueles que frequentam seus refúgios e estudam seus mistérios. Então, era isso que nós tínhamos para hoje, né? Vamos buscar a Deus, né? Ele é a nossa razão de existir e é o que também nos dá, né, motivos para seguir em frente e as leis que devemos respeitar em nossas vidas, em nossa existência. Lembremos disso, né? Estamos todos interconectados. O que nós fazemos afeta a todos. O que nós damos, nós recebemos. Obrigado pela atenção de vocês, aos que ficaram até o final, né? E nos encontramos em uma outra ocasião. Boa noite a todos.